Saudações a todos, aqui é Douglas Lisboa mais uma vez. Peço desculpa de antemão se o áudio não fica muito bom. Meu microfone acabou de me deixar na mão aqui, tá? Bom, a razão para eu estar fazendo esse vídeo é muito em razão, na verdade, a principal razão foi o episódio de ontem relativamente à premiação da Bola de Ouro e toda a polêmica que gira em torno da não premiação de Vinícius Júnior. Bom, creio que mesmo quem não acompanha muito de futebol estava com a expectativa, ou já tinha ouvido de alguma maneira, que Vinícius Júnior era o favorito para ganhar a Bola de Ouro. Depois de tanto tempo, desde 2007, o Brasil não tinha um brasileiro premiado, essa mais alta honraria do esporte. Tivemos no máximo 2015 com Neymar, que infelizmente disputava com nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo e Messi, né? O prêmio foi para Messi naquela ocasião. Desde então esperávamos mais um brasileiro disputando e quiçá conseguindo ganhar essa premiação. Ontem a tensão maior girou em torno da informação vazada de que Vinícius Júnior não ganharia esse prêmio, que de fato aconteceu. Em algum momento no início, na metade da manhã de ontem, o jornalista Fabrício Romano divulgou que o Real Madrid não viajaria para a França para a premiação, para a festa de premiação, justamente por causa dessa notícia vazada de que Vinícius Júnior não seria o vencedor. Uma decisão acertada, no meu entender, justamente porque reflete um problema grave dentro do esporte mundial e é uma das razões para se considerar essa não premiação uma afronta. Qual é o problema? Um dos problemas que foram apontados logo de cara quando descobriu-se que Vinícius Júnior, especulou-se na verdade que Vinícius Júnior não seria o vencedor, foi o racismo. E, claro, faz sentido que se fale em racismo, especialmente nesses últimos anos na Europa, onde casos de agressão, de hostilidade em relação às pessoas negras, a imigrantes, vem crescendo muito, tá? Faz muito sentido, especialmente porque Vinícius Júnior já foi alvo dessas hostilidades, já foi alvo de racismo em diversas ocasiões. E, claro, isso dentro da nossa primeira, a partir das primeiras reações a isso, né? Reações mais feitas com a cabeça quente, feitas no calor da emoção. São reações que, claro, passado o tempo, a poeira baixando, a gente tende a considerar de uma maneira um pouco mais criteriosa, mais racional. Mas a verdade é que, à luz do que nós já sabemos hoje, do resultado da premiação de ontem, é um pouco difícil dizer que não houve racismo nessa não escolha, tá? Vejamos da seguinte maneira: o vencedor da Bola de Ouro ontem foi o campista Rodri, espanhol, meio-campista do Manchester City, jogador da Espanha, espanhol, né? E logo de cara, quando a gente compara o desempenho do Rodri com o do Vinícius Júnior, a gente percebe que não faz sentido algum.
não se justifica. O Rodri certamente é um excepcional jogador, ele é um craque, tá? Mas ele não está dentre os melhores da Premier League sequer, tá? A liga na qual ele joga, tá? Ele sequer foi cogitado entre os melhores dessa atual temporada. O Rodri não foi o melhor jogador da Eurocopa, que poderia ser considerada como o critério divisor de águas, tá? Como o critério que iria definir quem era o Bola de Ouro. Claro, a gente pode dizer, Vinícius Júnior, por causa de suas oscilações, e isso é alvo até mesmo de piada, né? O desempenho do Vinícius Júnior no Real Madrid não é o mesmo que ele apresenta na seleção brasileira, nem de longe. Mas se esse é o critério, um dos argumentos que logo se utiliza aqui é que, bom, a gente poderia então ter dado a bola de ouro para o Carvajal, por exemplo, que ganhou a Champions League com o Real Madrid também, que ganhou a Eurocopa com o Rodri também, inclusive jogando tanto quanto ou até melhor do que o Rodri, vindo inclusive a marcar em decisões, coisa que o Rodri não fez. Então, por que ele não foi escolhido? E ainda um agravante, se fôssemos utilizar esse critério, supondo que mantendo o Rodri ainda como vencedor, não faz sentido algum que o Carvajal apareça em quarto lugar dessa seleção. Ora, se fôssemos utilizar o mesmo critério para dar a bola de ouro para o Rodri, o Carvajal, se não fosse o melhor nome, deveria pelo menos figurar em segundo lugar, e não o Vinícius Júnior. Então, no final das contas, sobre qualquer ótica técnica relevante, não tem como a gente defender que o Rodri foi melhor do que o Vinícius Júnior. Não faz sentido. Então a resposta, obviamente, é que o critério para a escolha do Bola de Ouro dessa atual temporada, ela está baseada em questões extracampo. E é aí que está a situação para especulações. Fala-se muito do fato do Florentino Pérez ter tirado o Mbappé do PSG e como isso pode ter frustrado certos planos dos detentores do direito do PSG. Mas mesmo aí, isso não explica o porquê que você mexeria numa premiação tão importante quanto essa. Claro, nós temos o precedente do Messi no ano passado. O Messi, naquelas condições, não faria sentido nenhum ter recebido o prêmio de melhor jogador do mundo. Tanto é assim que ele sequer foi à premiação. Então, a escolha do Messi, ele abre um precedente perigoso para essa premiação, mas ainda assim não é o suficiente. Nós temos a polêmica envolvendo a transferência do Mbappé, por exemplo, umas questões mais políticas por trás do jogo de poder e de dinheiro que envolve esses grandes clubes, mas ainda assim, para a escolha deste ano, pesou muito o fato do Rodri ser europeu. E aqui nós voltamos um pouco à história da própria premiação. A bola de ouro, originalmente, ela surge para premiar o melhor jogador europeu. A ideia principal era essa. Claro, surge aí um problema enorme, porque em 1957 surge um pequeno garoto de 16 anos, nascido ali em Minas Gerais, que se destacava no time do Santos, Pelé. Pelé nunca ganhou
a bola de ouro. Pelo menos não em suas edições regulares. E não só ele. Maradona também não ganhou bola de ouro. Imagine Maradona, final da década de 80, década de 90, não ganhou a bola de ouro. Romário não ganhou a bola de ouro, apesar de tudo que ele fez em 94. Então, em algum momento, entendeu-se que uma premiação tão relevante quanto essa precisaria contemplar jogadores não europeus, por questões óbvias. Os melhores jogadores de futebol do mundo não estavam na Europa. Pelé não é europeu, Maradona não era europeu, Romário não era europeu. Então, passou-se a corrigir essas imperfeições ali da metade da década de 90 para cá. Nós tivemos o Jorge Weah, aliás, perdão, corrijo aqui. O Jorge Weah, ele é negro, inclusive um dos poucos negros a ganhar essa premiação, mas ele não é não europeu, na verdade, tá? Então, permitam essa correção aqui. Na verdade, o primeiro aqui mais relevante é Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, tá? Eu conheci como Ronaldinho, tá? Depois que o título passou para o Gaúcho. Então, Ronaldo em 97, tivemos ele novamente em 2002, Ronaldinho Gaúcho em 2005, arrebentando ali no Barcelona, Kaká em 2007, tá? Esses foram os brasileiros. Desculpa, mais uma vez, tá? Rivaldo também ganhou. Então, esses foram os brasileiros que ganharam, tá? Então, nós temos o Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho, tá? Negros não europeus que ganharam merecidamente esses prêmios, tá? Já num contexto em que a FIFA e que a France Football, que organiza essa premiação, estava corrigindo essa gravíssima imperfeição de ignorar os jogadores de outros continentes. Então, com essa escolha de agora, os critérios adotados pela revista, fica claro que pretende-se voltar a esse estado de coisas em que o prêmio ficava com o jogador europeu, em que se privilegiava o jogador europeu. Claro, a competição por si só, ela já privilegia a Europa, tá? Nenhum jogador que concorre ao prêmio de bola de ouro atua fora da Europa. Não existe isso. Lá é o principal mercado da bola. Então, a premiação já é uma premiação para quem joga na Europa. E agora ela pretende caminhar para selecionar apenas europeus. O agravante disso é o caráter racial desta premiação. As pessoas que escolheram os seus jogadores, tá? Primeiro, há um grande descompasso geracional aqui. São pessoas que pertencem a um outro universo, são de gerações mais antigas, tá? Que certamente não tem um apreço pelo estilo de futebol que o Vinícius Júnior pratica. Na verdade, parece que a Europa como um todo, ela tenta a todo momento desencorajar esse tipo de estilo futebolístico, o tal do joga bonito, né? Lá fora, entre os gringos, joga bonito é uma expressão, tá? Joga bonito está em português justamente porque é associado com o nosso estilo. Nós consagramos esse modelo de jogar, sabe? Valorizamos a estética, valorizamos a plasticidade do passe, valorizamos o drible, valorizamos uma boa cena, um bom ataque,
um bom, um bom engodo também, por que não? É isso, é o futebol brasileiro tem essa natureza. Ele é estético também, é uma dança, não é meramente técnico, científico, mas é justamente o que desagrada tanto assim o público europeu. É o que tanto provoca críticas ao Vinícius Júnior. Veja o episódio, por exemplo, do que foi um comentarista na Espanha dizendo que o Vinícius Júnior fazia macaqueadas, se comportava como macaco por causa de suas dribles, certo? Por causa de seus lances. Então, no final das contas, tá? Analisando friamente os critérios técnicos para a escolha do Rodri, fica claro que ele não merecia. Não se trata aqui de dizer que é um absurdo o Rodri ter ganhado esse prêmio. Não quer dizer que o Rodri não seja um bom jogador. Ele é um jogador bom. A questão é que, comparado a Vinícius Júnior, ele certamente não tinha futebol para isso. Vinícius Júnior foi o protagonista do Real Madrid durante a final da temporada passada. Champions League, Campeonato Espanhol, Campeonato Rei. É difícil imaginar alguém que tenha sido tão importante para um time em competições tão grandes quanto foi o Vinícius Júnior. Gol na final da Champions League. Pelo segundo ano, inclusive. Tá? Pela segunda vez, perdão. Tá? Segunda vez que Vinícius Júnior marca gol e decide uma final de Champions League. O que está acontecendo? Por que esse menino não tem a valorização que alguns outros jogadores têm? O que Vinícius Júnior precisa fazer? O que ele precisa provar exatamente? Ele precisa, na verdade, provar alguma coisa para alguém? É esse o problema que a gente tem diante dessa premiação. É por isso que é tão difícil a gente não olhar para isso e dizer que, bom, tem um caráter racista aqui. Tem um componente racial aqui. Tá? E por mais que eu sempre critique a militância por insistir que há racismo em todo canto e falar que vivemos num país racista, eu não concordo com essa afirmação, tá? Mas nesse caso específico, nós temos bons argumentos aqui para dizer que foi uma escolha manchada pelo racismo. E infelizmente, não consigo imaginar que essa premiação vai se recuperar depois disso. Já tivemos ano passado com o Messi. Agora nós temos uma situação muito pior agora com o Vinícius Júnior. Eu espero que em algum momento a gente consiga superar esse tipo de comportamento. Não sou tão esperançoso que isso aconteça na Europa nesses próximos anos. Pelo menos não imediatamente, mas certamente que se tem alguma coisa que a gente pode tirar disso aí, é que agora os holofotes todos estão direcionados para esse problema dentro do futebol europeu. Bom, é isso que eu queria compartilhar então com vocês, essa reflexão talvez um pouco futebolística, tá? Mais uma vez agradeço a quem ficou aqui até o momento desse vídeo, tá? Não esqueça de dar o like, se inscrever, deixar um comentário também, tá? Se vocês concordam ou não comigo, tá? Talvez tenha exagerado alguma coisa ou tenha deixado alguma coisa passar, tá? Dê um ponto de vista, seu ponto de vista, tá? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um abraço.